Meus pais gastaram $230.000 no casamento da minha irmã. Mas disseram que não podiam pagar 85 mil para salvar a vida do meu filho. O dia em que o médico disse o preço da esperança foi o mesmo em que Maria entendeu o preço do amor. Ela acreditava que a família era um abrigo, até descobrir que, às vezes, é o fogo que consome o que você tenta proteger. Não houve brigas, nem gritos. Apenas silêncio. E nesse silêncio, nasceu a mulher que deixaria de implorar por amor e passaria a construir o próprio destino. O cheiro do hospital era uma mistura de desinfetante e desespero. As luzes brancas refletiam na pele pálida do menino, e Maria segurava sua pequena mão como se pudesse impedir o tempo de levá-lo. O médico falava, mas as palavras pareciam vir debaixo d'água. O tratamento custa $85.000. Ela apenas assentiu, o coração acelerando como se cada batida fosse uma contagem regressiva. Saiu para o corredor, onde o ar era frio e impessoal. Descou o número dos pais com dedos trêmulos, sentindo o nó na garganta crescer antes mesmo da chamada ser atendida. Mãe, é o Lucas. O médico disse que ele precisa de um tratamento urgente. O silêncio do outro lado durou mais do que deveria. Então, veio a voz que ela conhecia desde criança, mas que agora soava de pedra. Maria, nós não temos como ajudar. Ela tentou insistir, a voz implorando sem orgulho. É pela vida dele, mãe. Só essa vez. Mas do outro lado, o pai interrompeu, firme e distante. Você precisa aprender a ser responsável pelas suas escolhas. O clique do telefone foi o som mais alto que ela ouviu naquela noite. Um som que se transformaria em cicatriz. Nos dias seguintes, Maria dormiu em uma cadeira ao lado da cama, com a testa apoiada no colchão e o coração preso a cada bip do monitor. As enfermeiras trocavam olhares discretos, algumas deixavam café em copos de papel, como pequenos gestos de compaixão que ela já não esperava da própria família. Às vezes, o menino acordava e sorria, fraco, perguntando se os avós viriam visitá-lo. Ela apenas sorria de volta. O tempo se arrastava, e cada conta que chegava era uma sentença. Vendeu o carro, os móveis, a aliança de casamento. Cada objeto deixava a casa mais vazia, como se o mundo estivesse sendo desmontado peça por peça. Mas o olhar do filho ainda era luz, uma esperança que teimava em existir mesmo entre tubos e agulhas. Uma tarde, enquanto esperava notícias, Maria abriu o celular e viu algo que fez o ar sair dos pulmões. Fotos, dezenas delas. A irmã sorrindo sob luzes douradas, o vestido reluzente, a orquestra tocando ao fundo. Fogos explodindo no céu noturno, e os pais ao centro, brindando com taças de cristal. A legenda dizia, o dia mais feliz de nossas vidas. Ela ampliou uma das imagens. O sorriso da mãe, o brilho dos brincos, o luxo das flores importadas. $230.000, escreveram os portais de casamento locais. Um número maior que qualquer amor que ela havia recebido. A ironia cortava fundo. Para eles, o casamento de uma filha valia quase 3 vezes a vida de um neto. Naquela noite, Maria não chorou. Ficou em silêncio, observando o filho dormir, o som do oxigênio preenchendo o quarto. Pensou nas mãos da mãe segurando o buquê, e nas dela, presas à beira do leito. 2 mulheres, 2 mundos, um coberto de flores, outro coberto de tubos. Ela entendeu que nunca estiveram do mesmo lado. O amanhecer chegou com a mesma frieza de sempre. O café amargo, o corpo cansado, a mente tentando encontrar um sentido. Mas algo nela mudará. Não era raiva, era lucidez. A clareza dolorosa de quem finalmente entende que o amor que esperava era um investimento que os outros nunca quiseram fazer. Enquanto o sol entrava pela janela, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o filho. Eles escolheram o que valia a pena salvar. E naquele instante, sem lágrimas nem gritos, o coração de Maria fechou uma porta invisível. Uma que não voltaria a abrir. Os passos ecoaram no corredor antes que ela os visse. Maria levantou o olhar do prontuário e encontrou os pais parados na porta do quarto. Impecáveis como sempre, ele de terno, ela com cabelo perfeitamente preso e um buquê nas mãos. Nenhum dos dois parecia ter dormido mal ou chorado. O tempo entre eles e o leito era mais que distância física. Era um abismo que o sangue não preenchia mais. A mãe aproximou-se, estendendo o buquê de flores brancas. São lírios. Ele sempre gostou de lírios, não é? Maria pegou o buquê sem responder, apenas observando os dedos da mãe, tão firmes, tão alheios à fragilidade daquele quarto. O pai se limitou a dizer, você precisa ser forte, filha. Palavras que soaram mais como ordem do que consolo.
O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio que eles não souberam romper. Cada bip parecia marcar a falta de algo que nunca existiu entre eles. Maria olhou para o menino, deitado, e depois para os pais, que pareciam mais preocupados com a imagem do que com a vida que se esvaía diante deles. Era como se estivessem cumprindo um protocolo, uma visita agendada à própria consciência. Ele vai melhorar, disse a mãe, com aquele sorriso treinado de quem aprendeu a transformar desconforto em cortesia. Maria apenas assentiu, mas dentro dela uma frase ecoava: vocês não vieram por ele. Vieram por vocês. O pai consultava o relógio, inquieto, como se cada minuto ali fosse um compromisso inconveniente. Quando o médico entrou, o pai foi o primeiro a falar: doutor, quanto tempo isso ainda vai demorar? O médico respondeu com cautela, explicando o tratamento e as chances, mas ninguém pareceu realmente ouvir. A mãe mexia no buquê, arrancando uma pétala com distração, enquanto Maria desejava que o chão abrisse e os engolisse junto com aquele falso senso de dignidade. Depois que o médico saiu, o pai pigarreou: precisamos ir. Temos uma reunião importante. A mãe sorriu, tocou o ombro da filha e disse: você sabe que estamos orando, não é? Maria respirou fundo, o ar denso, o peito pesado. Não respondeu. Apenas observou enquanto eles caminhavam até a porta. Cada passo que se afastava parecia arrancar um pedaço do que restava dela. Do lado de fora, ouviu o som do salto da mãe se misturar ao tilintar da pulseira. Um som leve, quase elegante, mas para Maria, parecia o som de um adeus ensaiado. Quando a porta se fechou, ela sentiu o ar mudar. O silêncio que ficou não era apenas ausência de som. Era uma forma de morte. Sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do filho outra vez. Os olhos dele se moviam levemente sob as pálpebras fechadas. Mamãe está aqui, sussurrou. Lá fora, o sol começava a descer, tingindo o quarto com tons de laranja e cinza, cores de fim. Maria pensou nos pais, agora de volta ao conforto, talvez jantando em algum restaurante elegante. O relógio marcava 6:30 quando o som da porta do hospital se fechou atrás deles. E com ele, algo também se fechou dentro dela. Não era mais esperança. Era uma espécie de anestesia. A dor se transformava em frieza, e a frieza em proteção. Ela não sabia, mas aquele seria o último pôr do sol que veria com alguma forma de ingenuidade. Enquanto o céu escurecia, Maria encostou a cabeça na beira da cama e deixou o silêncio preencher o espaço que antes era ocupado por fé. Porque às vezes, o que mata não é a doença. É o som de um amor que nunca existiu. O convite chegou em um envelope dourado, elegante, pesado, o tipo de papel que carrega mais ostentação do que afeto. Maria o abriu com calma, lendo as palavras como quem lê um insulto disfarçado de cortesia. Você vai amar o vestido que mamãe mandou fazer. A frase da irmã soava inocente, mas para Maria, era puro veneno. O vestido branco da festa contrastava com o luto silencioso que ela ainda carregava no peito. No espelho, a imagem dela parecia de outra pessoa. O tempo havia endurecido seus traços e apagado o brilho nos olhos. Ainda assim, foi. Não por vontade, mas por necessidade. Precisava ver com os próprios olhos o tamanho da distância que existia entre ela e aquela família. Cada passo até o salão era uma ferida reaberta. As luzes do casamento cintilavam como se o mundo inteiro estivesse em festa. Os convidados brindavam, as risadas ecoavam, e o ar estava impregnado de perfume caro e hipocrisia. Maria entrou em silêncio, como uma sombra em meio à euforia. A orquestra tocava uma melodia suave, e por um instante ela se perguntou se o som dos violinos poderia abafar a lembrança dos monitores do hospital. A irmã estava radiante. O vestido reluzia sob a luz, e os pais sorriam como se o universo inteiro orbitasse ao redor daquela cena perfeita. A mãe ergueu uma taça. O pai fez um discurso sobre família, amor e sacrifício. Maria observava, imóvel. Sacrifício. A palavra soava cruel, quase cômica, dita por quem nunca soube o que realmente significava abrir mão de algo. Um garçom se aproximou com champanhe. Ela pegou a taça, mas não bebeu. O reflexo dourado do líquido lembrava o brilho dos equipamentos hospitalares. Tudo caro, tudo fora do seu alcance. Era como se o mundo zombasse dela através do cristal. E ainda assim, ela não demonstrou nada. Aprenderá a arte de ser invisível entre as pessoas que a feriram. Durante a cerimônia, as mãos dela tremiam levemente. Não de emoção, mas de raiva contida. Cada aplauso parecia um golpe, cada sorriso, uma afronta. E quando os noivos se beijaram sob os aplausos, ela fechou os olhos.
Por um instante, viu o rosto do filho, o mesmo sorriso doce que nunca teria um aniversário, um diploma, uma festa. O discurso final da mãe arrancou lágrimas da plateia. Hoje celebramos o que mais importa, o amor incondicional. Maria quase riu. Um riso seco, silencioso, que morria antes de nascer. Amor incondicional. Se isso fosse verdade, o coração dela não estaria em cinzas. Mas ali, em meio àquele teatro, algo nela começou a mudar, não em fúria, mas em lucidez. Enquanto os fogos estouravam lá fora, ela observou as cores refletirem nas taças e nos olhos dos convidados. Vermelho, dourado, branco. Cada explosão no céu parecia marcar um pacto silencioso dentro dela. Um juramento. Não pediria mais nada. Nunca mais. Quando a festa terminou, ela saiu sozinha, cruzando o estacionamento vazio. O salto ecoava no chão molhado, e o vento frio cortava o rosto. Naquela noite, Maria entendeu que o amor que ela deu de graça havia sido desperdiçado em corações incapazes de sentir. O que nascia agora não era ódio, era propósito. No retrovisor do carro, viu as luzes do salão se apagando aos poucos. E pela primeira vez, não sentiu dor. Sentiu distância. Aquele brilho dourado que antes simbolizava poder, agora era apenas lembrança. E enquanto o motor ronronava na estrada, ela pensou, naquele brinde, eu jurei nunca mais pedir nada. Os meses seguintes foram uma travessia no escuro. Maria acordava antes do sol, com o corpo pesado e a mente em marcha constante. O apartamento pequeno tornará-se um campo de batalha silencioso. Cada conta paga, cada refeição simples, cada noite mal dormida era uma vitória discreta. Não havia mais espaço para lágrimas. Elas tinham secado junto com as ilusões. O trabalho passou a ser refúgio. Ela mergulhava em planilhas, relatórios e metas como quem busca ar embaixo d'água. A dor era combustível. Cada e-mail respondido, cada contrato assinado, cada tarefa cumprida com precisão era uma forma de dizer ao mundo, e a si mesma, que ainda estava viva. Mas não era a mesma mulher. Às vezes, ao passar por vitrines, via reflexos de pessoas rindo, famílias inteiras em jantares de domingo. Sentia um leve incômodo, não de inveja, mas de estranhamento. Aquela vida já não lhe pertencia. Era como assistir a um filme que um dia amou, mas cujo final agora enjoava. O que restava era um silêncio disciplinado, quase militar. Com o tempo, aprendeu a transformar a ausência em estratégia. Guardava dinheiro, estudava, observava. As pessoas chamavam de foco o que, na verdade, era sobrevivência. Havia dias em que o rosto do filho surgia em flashes, no reflexo do metrô, no rosto de uma criança no mercado. Nessas horas, o peito apertava, mas ela respirava fundo. A dor não era inimiga, era lembrete. Maria não falava sobre vingança. Ela se tornava vingança, sem que ninguém percebesse. O sorriso dela em reuniões era cordial, mas vazio. Os colegas achavam que era frieza. Na verdade, era domínio. Aprenderá a nunca reagir na hora, a guardar o olhar, o gesto, a palavra. O silêncio, agora, era sua arma. As noites eram longas, mas produtivas. Enquanto o mundo dormia, ela planejava. Não planos contra alguém, mas planos para si. Reergueu-se com disciplina. Ergueu paredes emocionais que ninguém mais atravessaria. Aprendeu a ouvir sem se entregar, a ajudar sem se expor. E, principalmente, a confiar apenas no que podia construir com as próprias mãos. Em dias de chuva, o som das gotas na janela trazia lembranças do hospital. Às vezes, ela deixava a água escorrer pelos vidros e imaginava que o passado se dissolvia junto. Mas ele nunca desaparecia, apenas se tornava parte da estrutura que a sustentava. Como aço temperado, forjado em dor e silêncio. Quando recebeu sua primeira grande promoção, não comemorou. Fez um café, sentou-se na varanda e observou a cidade iluminada. O vento trouxe o cheiro de gasolina e liberdade. Sorriu, mas sem alegria. Era outro tipo de satisfação. O tipo que vem quando se vence algo que ninguém acreditava que você venceria. Ela passou a se vestir diferente, andar diferente, falar diferente. Não para agradar, mas para marcar território. Onde antes havia culpa, agora havia clareza. Onde havia carência, agora existia poder. A ferida havia cicatrizado, mas o relevo continuava ali, lembrando-a, a cada toque, de quem ela tinha se tornado. Naquela noite, antes de dormir, olhou o teto e murmurou: "Eles me ensinaram o valor do dinheiro." Fechou os olhos, um leve sorriso no canto dos lábios.
E eu aprendi o preço da ausência. E com essa frase, adormeceu, não em paz, mas em controle. Quando o telefone tocou, o nome na tela parecia uma lembrança distante. Mãe. Maria demorou alguns segundos antes de atender. A voz do outro lado era doce, ensaiada, quase caricata. Querida, quanto tempo! Estamos tão orgulhosos de você. Orgulhosos. A palavra soou como ferro batendo em vidro, fria, frágil e pronta para quebrar. Ela sorriu. Um sorriso breve, educado, quase automático. Obrigada, mãe. É bom ouvir isso. A conversa seguiu por minutos inteiros, recheada de frases neutras e pausas cuidadosas. Ninguém mencionou o passado, nem o nome do menino. Era como se aquele capítulo nunca tivesse existido. E talvez, para eles, nunca tivesse mesmo. Semanas depois, os pais apareceram em sua casa. Chegaram com presentes, vinhos caros e elogios prontos. Sua casa é linda, disse o pai, examinando o ambiente com o olhar de quem avalia patrimônio, não afeto. A mãe, com o mesmo sorriso social de sempre, completou: é tão bom ver você realizada. Maria apenas respondeu com gentileza, mas por dentro observava cada gesto, cada desvio de olhar, cada silêncio. Serviu café em xícaras brancas, o mesmo tipo que a mãe sempre elogiava. O aroma preenchia a sala, enquanto a conversa deslizava sobre memórias antigas, escola, festas, viagens. Era como assistir a uma peça mal ensaiada. Todos sabiam as falas, mas ninguém acreditava nelas. Maria, no entanto, interpretava seu papel com perfeição. Quando o pai comentou sobre o novo negócio, ela percebeu a hesitação na voz. Um detalhe pequeno, mas suficiente para acender um alerta. Está tudo bem com a empresa? Perguntou, com fingida inocência. Ele riu, desviando o olhar. Claro, claro. Só, um momento difícil no mercado. Maria assentiu, escondendo o sorriso. O jogo estava começando, e ela dominava as regras. A mãe olhava ao redor, tocando os móveis, as cortinas, tentando decifrar a vida da filha. Havia curiosidade, talvez até inveja. Maria percebeu e se divertiu em silêncio. Cada detalhe da casa era uma lembrança de sua independência, algo que os pais nunca imaginaram que ela teria. Ela não precisava dizer nada. O ambiente falava por ela. Você está diferente, disse a mãe, em tom de espanto. Mais madura. Maria fingiu humildade. Acho que a vida ensina. A frase saiu mansa, mas carregava ferro sob o veludo. Eles riram, sem perceber o veneno. Era reconfortante vê-los assim, tentando compreender uma filha que já não podiam controlar. Quando foram embora, a mãe a abraçou com delicadeza, como se tocasse uma estátua. Foi maravilhoso te ver, querida. Maria retribuiu o gesto, mas seus olhos permaneceram abertos. Também foi bom revê-los. Assim que a porta se fechou, o ar pareceu mais leve. O perfume caro deles ainda pairava no ambiente, como o eco de uma farsa antiga. Ela se recostou no sofá e respirou fundo. Não havia dor, nem raiva, apenas observação. Era como olhar o espelho e finalmente reconhecer o reflexo. Forte, sereno, perigoso. Pela primeira vez, sentia que o poder havia mudado de mãos. O passado ainda estava ali, mas não a dominava mais. Agora, era ela quem assistia ao teatro. Na janela, o reflexo do seu rosto se misturava à cidade iluminada. E por um instante, ela sorriu, um sorriso que não pedia perdão, nem aprovação. Um sorriso que dizia, em silêncio: a cortina ainda não caiu. A noite estava fria quando o som da campainha rompeu o silêncio do apartamento. Maria olhou o relógio. Quase 10 da noite. Ninguém costumava aparecer a essa hora. Abriu a porta, e lá estavam eles. Os pais, juntos, mas diferentes. O terno do pai já não parecia tão impecável, a maquiagem da mãe, borrada nas bordas. Havia algo de desesperado em seus olhos. Filha, precisamos conversar, disse o pai, tentando manter a voz firme. Maria se afastou da porta, permitindo a entrada. O ar parecia mais pesado à medida que eles atravessavam a sala. Sentaram-se no sofá, lado a lado, com as mãos trêmulas. A mãe foi a primeira a falar. Estamos passando por uma fase difícil. A empresa faliu. Maria ouviu tudo em silêncio. As palavras vinham emboladas, repletas de justificativas e arrependimentos superficiais. Você sabe como é o mercado, filha.
Perdas, investimentos errados, crises políticas. Ele falava como se explicasse um imprevisto meteorológico, não o resultado da própria ganância. Ela apenas observava, imóvel, o rosto suado, o olhar inquieto, o colar da mãe tremendo levemente a cada respiração. Precisamos de ajuda, disse a mãe por fim, com a voz embargada. Vendemos o carro, a casa de campo, até as joias. Mas não foi suficiente. Maria cruzou as pernas, apoiou o queixo na mão e perguntou calmamente: e o que exatamente esperam de mim? O silêncio que se seguiu foi revelador. Eles queriam mais do que dinheiro. Queriam redenção. Queriam um conforto moral que nunca ofereceram. O pai respirou fundo. Você sempre foi a mais sensata. Acreditamos que possa nos emprestar algo, só até resolvermos tudo. Maria olhou para o chão por um instante. Viu o reflexo deles no piso de mármore, duas figuras partidas, diminuídas, pedindo ajuda à filha que um dia deixaram sozinha diante da morte. Era quase poético. Vocês não podem nos deixar assim, insistiu o pai, a voz agora trêmula. Depois de tudo, ela ergueu o olhar, interrompendo. Depois de tudo, o quê? O silêncio que se instalou foi denso. A mãe desviou o olhar, incapaz de responder. A lembrança do hospital, do clique do telefone, do buquê de flores, veio à tona como uma maré antiga. Maria se levantou devagar, caminhou até a janela e observou a cidade lá fora. As luzes piscavam distantes, indiferentes. Sabe, pai, vocês me deixaram primeiro. A frase saiu baixa, mas cortante. Ele tentou dizer algo, mas as palavras se perderam antes de nascer. A mãe chorava em silêncio, as mãos no colo, pequenas e frágeis, como se agora entendessem, tardiamente, o peso de seus próprios gestos. Ela caminhou até a porta, abrindo-a com calma. O vento da noite entrou pela sala, apagando o cheiro do perfume caro. Boa sorte, disse apenas. Nenhum grito, nenhuma ofensa. Só a sentença fria de quem aprendeu que o silêncio é a forma mais elegante de justiça. Eles hesitaram por um instante, depois se levantaram e caminharam até o corredor. O som seco da fechadura ecoou como um veredito. Do lado de fora, passos apressados se afastavam. Do lado de dentro, o coração de Maria permanecia sereno. Não havia satisfação em vê-los assim, apenas uma estranha paz. Era como devolver ao mundo a mesma frieza que um dia recebeu, sem ódio, sem drama, apenas equilíbrio. Ela encostou a testa na porta fechada e respirou fundo. O passado, enfim, havia batido à sua porta, e ela o havia recebido com a calma de quem já não deve nada a ninguém. Do outro lado, o eco dos passos desapareceu. Do lado de dentro, o silêncio permaneceu. E nele, Maria encontrou algo que jamais esperou: liberdade. O apartamento estava mergulhado em quietude. Apenas o som distante da cidade atravessava janelas, como um lembrete de que o mundo continuava girando, indiferente às tragédias pessoais. Maria caminhou até a estante e pegou um porta-retrato. Na foto, o filho sorria, os olhos cheios de vida. A mesma vida que ela aprendeu a carregar em pedaços. O tempo não havia apagado a dor. Apenas a tornará suportável. Sentou-se na poltrona onde tantas vezes adormeceu, exausta, nos anos em que o sofrimento era seu único companheiro. Agora, o silêncio não doía mais. Era familiar, até acolhedor. A vingança, ela percebeu, nunca foi sobre causar dor aos outros, foi sobre se libertar da dor que eles deixaram nela. E essa liberdade, enfim, tinha forma, som e cor. Na mesa, ainda havia 2 xícaras de café, uma vazia, outra intocada. Pequenos vestígios da visita. Maria as observou por um instante e depois as levou até a pia, lavando-as como quem encerra um ritual. A água escorrendo representava mais que limpeza. Era um batismo silencioso. Lavava o passado, uma lembrança de cada vez. A luz do abajur criava sombras suaves pelas paredes. A casa parecia respirar junto com ela. Pela primeira vez em muito tempo, não havia planos, nem urgências, nem fantasmas. Apenas presença. Ela olhou para o relógio e percebeu que o ponteiro avançava sem pressa, como se o tempo, agora, finalmente estivesse do seu lado. Abriu a janela. O vento noturno trouxe o cheiro da chuva e a sensação de recomeço. Lá fora, as ruas molhadas refletiam as luzes dos postes, pequenas constelações urbanas. Maria respirou fundo e deixou o ar preencher o peito. Não era perdão o que sentia, tampouco esquecimento. Era algo mais leve. Aceitação. Pegou o porta-retrato novamente e passou o polegar sobre o rosto do filho.
Conseguimos, sussurrou. A voz saiu mansa, quase um sopro. O menino parecia sorrir de volta, congelado no tempo, mas vivo na memória. A ausência dele não era mais ferida. Era parte do alicerce que a sustentava. Ela apagou as luzes e ficou apenas com o brilho suave da cidade entrando pela janela. O som do trânsito distante, o vento batendo nas cortinas, o bater compassado do coração, tudo formava uma sinfonia de paz. A vida não lhe devia nada, e ela também não devia a vida. Estavam quites. Caminhou até a porta que havia fechado horas antes. Tocou a maçaneta, não para abrir, mas como um gesto simbólico, um adeus mudo ao passado. Por trás daquela madeira, ficavam os ecos de um amor condicional, de uma infância quebrada, de uma família que nunca foi abrigo. Ela sorriu, não com tristeza, mas com entendimento. Algumas portas, pensou, quando se fecham, não trancam pessoas, trancam o passado. E nesse pensamento, encontrou algo que nem a vingança, nem o tempo, nem o sucesso puderam lhe dar: paz. Uma paz que não vinha do perdão alheio, mas da própria escolha de não carregar mais o peso dos outros. O relógio marcou meia-noite. Maria se recostou na poltrona, fechou os olhos e deixou o silêncio envolver tudo. Não havia mais gritos, nem ruídos, nem lembranças que latejassem. Apenas o som do próprio respirar, o som da vida continuando. E naquele instante, o silêncio não foi vazio. Foi vitória. Anos depois, quando os pais bateram à sua porta pedindo ajuda, ela não precisou levantar a voz. Apenas devolveu o mesmo silêncio que um dia recebeu. Não havia vingança, apenas justiça. A fria e calma justiça do tempo. Porque no fim, a vida sempre cobra o preço exato daquilo que fingimos não dever. E algumas portas, quando se fecham, não trancam pessoas, trancam o passado.